Olá, eu sou o professor Rodolfo e estamos com mais um vídeo do Fisiologia na Clínica. Lembra que na terça-feira fizemos primeiro um assunto fisiológico, que foi esse hormônio GLP-1, o peptídeo 1 semelhante ao glucagon. Se eu entendo essa fisiologia, eu posso agora aplicar esse conhecimento em uma prática. Por exemplo, entendendo como é o mecanismo de ação de um Ozempic, da semaglutida. Vamos lá? Antes de tudo, fazendo um recapitulando, eu tenho aqui o cenário pelo qual o hormônio GLP-1 vai estabelecer funções. Se eu não entendo a fisiologia do GLP-1, é impossível entender o mecanismo de ação do Ozempic. Então vamos lá. O GLP-1 ele vai usar esse cenário que é o sistema digestório. Eu tenho aqui o esôfago, o estômago, a primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno, o jejuno, o ilho, que é a porção final. Depois eu entro no seco, que já é intestino grosso. Aqui em cima eu tenho o colo ascendente, o transverso, o descendente, o sigmoide e o reto. Eu quero que você perceba que dois locais serão importantes, porque eles conseguem secretar o hormônio GLP-1. O ilho, que é a porção final do intestino delgado, e o cólon descendente, que também é o fim do intestino grosso. Vamos ver como isso funciona? Olha que legal, vamos apagar os nomes e colocar aqui no nosso recapitulando o cenário envolvido do hormônio GLP-1. Primeiro, eu tenho que saber como aconteceu a secreção. Então, nesse passo a passo, você consegue compreender muito melhor. O GLP-1 ele é produzido no ilho e no cólon por uma célula chamada de célula L, em resposta à presença de carboidratos e lipídios. Então eu tenho aqui, chegando no estômago, o alimento, na verdade o bolo alimentar repleto do quê? De carboidratos e proteínas. Lá no estômago eu vou digerir esse bolo alimentar transformando em quimo. Do quimo que está no estômago, eu envio para o duodeno, jejuno, chegando no ilho. Aqui no ilho existe uma célula na mucosa intestinal, que é uma célula endócrina, a célula L. A célula L tem receptores para carboidratos e lipídios. Quando chega ali na luz intestinal carboidrato e lipídio, eu estimulo esse receptor de célula L e ela começa a secretar o GLP-1. Então esse hormônio ele vai aumentar a sua concentração sanguínea plasmática quando eu tenho um estado alimentado. E essa célula L não existe apenas aqui no ilho, porque o quimo continua do ilho, seco, colo ascendente, transverso, descendente. Aqui também eu tenho célula L, que secreta um GLP-1 que se soma àquele que foi inicialmente secretado no ilho. Com isso, o hormônio ganha corrente sanguínea. Com isso, eu estabeleci o evento 1, que foi a secreção do GLP-1. Se ele está na corrente sanguínea, ele merece ter ações. Vamos entender agora as funções desse hormônio. Primeira função é uma função metabólica. Lembra que o GLP-1 ele vai para vários locais do seu corpo: pâncreas, estômago, sistema nervoso central. Vamos começar com o pâncreas. Lá no pâncreas, ele vai estimular a liberação de insulina e vai inibir a de glucagon. O propósito final que eu quero com isso é diminuir os níveis de glicose no meu sangue. Então, olha só, ele vai vir aqui, primeiro, no pâncreas. Vem o hormônio, o GLP-1. Chegou no seu alvo. Aqui ele vai estimular, eu tenho mais aqui, a célula beta-pancreática, que secreta a insulina. Então ele traz a insulina. Por quê? Porque a insulina é um hormônio hipoglicêmico. Ela pega a glicose da corrente sanguínea e envia para o tecido, por exemplo, o músculo estriado esquelético. O efeito final é diminuir essa glicose no sangue. Ao passo que ele vem até a célula alfa, que secreta o glucagon, e inibe ela. Ele inibe o glucagon. Por quê? Porque se ele quer diminuir os níveis de glicose no sangue, se o glucagon tivesse em grande concentração junto com a insulina, ele conseguiria anular essa ação hipoglicêmica,
já que o glucagon ele aumenta a glicose na corrente sanguínea. Ele tira a glicose do fígado na forma de glicogênio, ele faz com que proteína e lipídio, através da gliconeogênese, crie uma nova glicose. Com isso, com certeza, eu não teria uma ação final metabólica de diminuir os níveis de glicose no sangue. Por isso que é um hormônio tão inteligente, uma engenharia tão bem montada. Ele vem aqui, insulina, agora é sua hora. Glucagon, fica quietinho. Esse foi o efeito ou etapa 2. Vamos entender agora a terceira etapa, onde eu mostro mais uma ação do glucagon, só que no estômago. Do glucagon não, perdão, do GLP-1. O GLP-1, gente, ele vai retardar o esvaziamento gástrico. Então ele vem aqui no estômago, ó, pam, 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 chegou no seu alvo, e ali ele vai inibir o esvaziamento, a contração dessa bomba pilórica que manda o quimo para o intestino delgado. Por quê? Olha que lógico, olha que inteligente, olha que bonito. Se ele está querendo aqui, no final das contas, guarda isso, o principal propósito do GLP-1 é ser hipoglicêmico, é diminuir a glicose na corrente sanguínea. Não adianta nada eu ter insulina que está trabalhando a toda para tirar a glicose do sangue e mandar para o tecido, se o estômago constantemente pega aquela glicose e manda para o intestino para absorver e vai para a corrente sanguínea. A insulina não daria conta. Então esse hormônio ele fala, insulina, faz seu papel e deixa que o estômago eu me viro. Estômago, para um pouquinho. Diminui essa motilidade, retarda esse esvaziamento gástrico. Porque assim eu não absorvo por um tempo mais glicose a nível intestinal. E não aumento por um tempo a minha glicemia. Esse foi mais um efeito, a terceira etapa desse processo. E o mais bonito agora, ele também tem uma ação central. Ele vai até o nosso cérebro, até o sistema nervoso central, e ele atua no hipotálamo, aumentando a sensação de saciedade. Então vamos lá, ele vem agora aqui no meu sistema nervoso central, pode vir, vai até o hipotálamo e estimula a sensação de saciedade. O hipotálamo medial, que é o local de ação, quando ele é estimulado, nós conseguimos a sensação de saciedade, você para de comer. E olha que inteligente. Se a insulina está mandando a glicose para dentro do tecido para gerar hipoglicemia, se o estômago está ficando quietinho um pouquinho para não atrapalhar essa glicemia, eu também sinto menos fome, fico mais satisfeito para trazer menos glicose para esse estômago e assim absorver menos glicose. Todos esses efeitos colaboram com o mesmo propósito: diminuir glicose na corrente sanguínea. Entendendo esse efeito, entendendo essa fisiologia, eu entendo agora, por exemplo, a semaglutida. Vamos dar um zoom aqui. A semaglutida, gente, o nome comercial Ozempic, eu tenho outros, mas o princípio ativo é a semaglutida, ela mimetiza a ação do hormônio GLP-1. Ela imita a ação do GLP-1. Em outras palavras, ela é um agonista dos mesmos receptores que age o GLP-1. Então, a semaglutida, ela vai até o pâncreas e imitação do GLP-1 é um agonista do hormônio a nível pancreático, a nível gástrico e a nível hipotalâmico. Estimulando, então, a secreção de insulina, inibindo a de glucagon, retardando o esvaziamento gástrico e estimulando a saciedade. Vamos colocar isso naquele nosso cenário fisiológico. Olha só. Semaglutida começa aqui no pâncreas, vem. Pam, 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 pam. Quando ela chega aqui, ela vai ser um agonista dos receptores de célula beta e trazer mais insulina. E quando ela estimula o receptor de GLP-1 na célula alfa, ela inibe a secreção de glucagon. Então, quando ela está mimetizando, imitando a ação do GLP-1, o seu pâncreas pensa que é o hormônio GLP-1 e ativa essa maquinária. Se eu tenho mais insulina, ela pega essa glicose e manda para dentro da corrente sanguínea, para dentro do tecido, alivia a corrente sanguínea. Se eu tenho esse efeito hipoglicêmico, peraí, eu posso usar e muito essa semaglutida para tratar a diabetes, principalmente diabetes tipo 2, que é uma condição
pela qual o indivíduo ele vai tendo uma hiperglicemia. Por isso que ela também é utilizada, na verdade, foi esse o propósito inicial da semaglutida, tratar a diabetes tipo 2. E ela também vai agir aonde? Lá no estômago. Vem no estômago. Tum, 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 tum. Quando ela age no estômago, mimetizando, imitando a ação do GLP-1, ela inibe o esvaziamento gástrico. Menos glicose você manda para o intestino. Menos você absorve. Você colabora para não ter picos hiperglicêmicos. Muito importante também para tratar aqui uma diabetes. E a cereja no bolo, ela também vai agir a nível central. Lá no sistema nervoso central, a nível hipotalâmico, ela vai imitar a ação do hormônio a nível de hipotálamo medial, fazendo com que você fique mais satisfeito, coma menos, tenha menos fome. E esse efeito, além de ser utilizado muito para tratar diabetes, indivíduos que não são diabéticos, mas estão aí com sobrepeso ou obesos, usam o Ozempic para a perda do peso. Então olha que interessante. Olha aqui, quando você entende um cenário fisiológico, ainda mais um cenário fisiológico, contado desse jeito, com animações, com figuras, um processo muito mais neurocompatível, e depois aplica de maneira organizada esse conhecimento na clínica, com toda certeza você cria uma memória que nunca mais vai esquecer, porque agora eu tenho um significado prático de saber o GLP-1 e, com isso, a ação da semaglutida. Esse que é o nosso propósito Fisiologia Didática. E nesse Fisiologia na Clínica, o nosso novo conteúdo é fazer com que a fisiologia possa se mostrar fácil, porque ela é a ciência mais bonita que a natureza já inventou. Eu vejo vocês na próxima terça-feira, com o próximo novo tema funcional. E depois ele vai ser aplicado na quinta. Então, ativa o sininho, envie esse vídeo para outro colega, comece a nos seguir para que você não perca nada do cenário funcional que opera através dessa máquina humana. Vejo vocês e até lá! Olá, se você está gostando do nosso canal, assista esse próximo vídeo.